passa rápido, né? 10 minutinhos, Skyrox. Foi 3. Bem, eu vou entrar agora então, na terceira palestra, né, do dia, vai ser o último agora da manhã, e eu preparei hoje sobre hinos, né, são músicas budistas, né? Nos ofícios, principalmente especiais aqui do templo, né, geralmente a gente faz alguns cânticos de músicas, na verdade. Quando começa a cerimônia, eu acho que vocês cantam Shinshu Shuka e no final Om Doksan. E fora isso, existem várias outras músicas que são cantadas de acordo com os ofícios especiais, né? Eu vou falar um pouquinho, né, do Shinshu Shuka, porque apesar de todo mundo já até de repente saibam cantar de cor japonês, né? Mas vocês entenderam ou entendem o significado do que estão cantando? Bom, quem já tem um livro, né, de ofícios em português, sabe que na hora que vocês vão cantar, existe uma tradução aqui ao lado, né? Mas alguém já se preocupou em ler o que está escrito a partir de tradução? Para tentar entender o que está se cantando? Bom, talvez até já tenham lido, né, uma vez, né? Mas entenderam o que está escrito assim mesmo, assim? O que está querendo dizer com isso? Então, isso significa o quê, né? Não é simplesmente questão de língua, sabe? Que você sabe ler o português, ou sabe ler o japonês, está entendendo o que está sendo cantado, o que está sendo dito, né? O ensinamento do budismo, realmente, como disse o Oikawa Sensei, é um ensinamento muito profundo, né? E a gente tem que sempre ouvir, estudar, aprofundar cada vez mais, porque cada vez que você vai aprofundando, é como se fosse assim um buraco sem fundo, né? Acabando, não tem fim, né? Cada vez mais você vai aprendendo coisa nova. Quer dizer, a vida como um todo, na verdade, é assim, né? A nossa vida diária, a gente está fazendo as coisas, está pensando, está fazendo tudo a mesma coisa. Na verdade não é. Cada instante da nossa vida é uma única vez que a gente vai estar vivenciando aqui neste mundo, né? Por isso que a gente tem que procurar valorizar de verdade cada instante dessa existência. E que isso parece ser simples, no entanto, na verdade não é tanto assim, né? Mas eu dei uma procurada, né, sobre o Shinshu Shuka e aqui encontrei assim, algumas coisas interessantes. Nós temos atualmente no Japão um grupo de 10 escolas budistas que fazem parte da escola de início, né, Jodo Shinshu, que foi fundado por mestre Shina. Vocês sabem que aqui no Brasil existem duas grandes ramificações dentro do Jodo Shinshu, não é? Ou pelo menos já ouviram falar. Existe o Nishi Honganji, que é o nosso, e existe o Higashi Honganji, né? Mas lá no Japão, além desses dois, que são os maiores dentro dessas congregações da Jodo Shinshu, existem mais 8, né? São 10 escolas que têm o nome de Jodo Shinshu, né? E no ano de 1923, então existe essa federação das escolas de Jodo Shinshu, né? Esses 10 grupos, que no ano de 1923, que publicou, né, num jornal japonês que ainda existe hoje, chamado Mainichi Shimbun, né, fez um concurso, né, para fazer inscrição de pessoas que estiverem interessadas em participar, para fazer assim, uma música que se tornasse tipo assim, um hino da escola de Jodo Shinshu. Né? Vocês sabem, tipo assim, quem torce aí pro Corinthians, Palmeiras, né? cada time de futebol também tem um hino de cada, né, grupo, né? E Jodo Shinshu também, então, resolveu, assim, né, certo dia lá no ano de 1923, alguém teve essa brilhante ideia, né, de fazer esse concurso para ver, né, se tem pessoas interessadas em participar para fazer a letra dessa música, né? Aí
ali no que eu procurei não tive esses dados, quantas inscrições tiveram para esse tipo de coisa, talvez não seja tão importante, mas o que aconteceu é que uma música, né, que é a letra, o poema, foi composto, né, por um monge da tradição Higashi Honganji, que o nome também estava escrito em japonês, né, então eu não tenho certeza se o nome, a pronúncia do nome é isso mesmo, porque o nome em kanji pode ter várias leituras, né, mas que de repente eu acho que seja Reverendo Motoi Toro, né. Na época ele tinha 30 anos, diz que mandou, né, para então esse concurso uma música, um poema com 3 estrofes, né, seria o que daria então as letras do Shinju Shuka. Aí então teve o grupo, né, dos monges, né, da comissão que fez então a avaliação, e muita pouca coisa foi mudada, né, praticamente assim a íntegra do que ele escreveu, né, de poema que foi praticamente utilizado como Shinju Shuka. Houve pequenas mudanças, parece que principalmente no terceiro estrofe que houve algumas mudanças, né? Mas no resto diz que praticamente não mudou nada, né? Tamanho assim a capacidade, né, desse monge de ter transmitido, né, esse sentimento, né, do Nenbutsu dentro dessa poesia, né? E esse grupo então da federação, depois de ter esse poema, eles consultaram, né, um professor chamado Akataro Shimazaki, que era um professor muito importante da Escola de Música de Tóquio, né, que atualmente essa escola atual universidade, né, de Belas Artes e Músicas de Tóquio. Então no ano provavelmente nesse período de 1923 foi composto essas letras e levado então a esse professor de música, que nós temos hoje como Shinju Shuka, né? Bom, todos vocês estão com a letra da música no livro de ofício, agora tem mãos? Não. Bom, vocês já cantaram, né? Hoje de manhã também, Fukaki Nori, né? Todo mundo cantou, né? Bom, a tradução, né, para quem tem o livro de ofício aqui, na página, acho que 147, né? Pode acompanhar a tradução, tá? Do lado direito. Mas é o seguinte, né? Não há felicidade que se compare ao encontro com o Dharma Supremo. Ouvindo e assim, abrindo caminho com dedicação, receberemos a verdadeira intenção de vida. Vocês entenderam o que significa isso? Meio complicado, né? Não dá para entender assim claramente o que quer dizer isso. É que essa tradução também foi realizada, né, através da comissão de tradução para o português. Nós tínhamos, né, há décadas atrás, e foi traduzido dessa forma, né? Mas se a gente for pegar o pé da letra, né, do japonês, é difícil dizer que está igualzinho na tradução, sabe? Porque os monges que faziam parte dessa comissão, eles fizeram uma adaptação para tentar traduzir da melhor forma possível, mas mesmo assim, como é poema principalmente, é muito difícil, né, de a gente expressar da forma mais próxima possível, né? Mas é claro que no geral é mais ou menos isso que realmente está querendo dizer, né? Então, em japonês, Fukaki Minori ni Arimasu, né? Fukai quer dizer profundo, né? Então aqui no caso a tradução seria Dharma Supremo, quer dizer, Dharma seria ensinamento profundo, né? Supremo, né? Nino Sachi Nani Tatou, com o que você pode exemplificar, o que você pode comparar essa alegria, né, de encontro com esse ensinamento profundo do Dharma, o ensinamento do Buda, né? Kitasura Michio Kikihiraki, né? Você vai ouvindo, só ouvindo cada vez mais. Kitasura significa assim, unicamente, né? E
ouvindo cada vez mais aprofundadamente o ensinamento, Makoto no Mimune Itadaha, né? Você entender o que vem a ser o voto, o desejo do Buda, né? Dessa intenção de Amida, a verdadeira intenção de Amida seria o voto do Buda Amida, né? Vocês sabem que nessa representação do Buda Amida aqui no altar, atrás, assim, na parte da cabeça, tem raios, né? E talvez o sensei aqui já tenha dito, são 48 raios que simbolizam os 48 votos do Buda, esse Buda Amida, né? E que na nossa escola de Jodo Shinshu, o 18º voto é o voto considerado como sendo o mais importante. O voto supremo é chamado assim de voto original do Buda Amida, né? Que ele diz o seguinte: somente de a gente recitar, né, atender ao chamado Namo Amida, seja 10 vezes nessa vida, né, vai se tornar o Buda, porque ele está segurando isso. Quer dizer, a prática mais simples, a coisa mais fácil que existe nesse mundo, né, seria você recitar Namo Amida, não é? Você não precisa ficar lá meditando, né, acalmar o espírito, o coração, né, fazer jejum, fazer coisas difíceis, né, ficar 90 dias ao redor da imagem do Buda, recitando minutos na Madhava, sem dormir, sem descansar, ficar meditando 90 dias sentado, sem descansar, sem comer praticamente. Não precisa fazer nada disso, né? Seja apenas 10 vezes recitar Namo Amida. E o Buda já está assegurando, né, o nosso nascimento nesse mundo. Isso que está esclarecido dentro desse 18º voto, né? Então, qual que é a intenção desse Buda, né? Que da forma mais simples possível, sabendo da nossa condição de seres limitados que somos, ele assegura a nossa libertação da ignorância, do nascimento no mundo do Buda, para a gente se tornar Buda também. Esse é o voto, o desejo do Buda ainda, né? Então aqui, assim, eu encontrei, né, procurando na internet, tal, coisas assim também, que provavelmente, né, esse monge que compôs esse poema, nesse primeiro estrofe, ele está, né, nessa primeira estrofe, ele está querendo, assim, fazer, né, o voto, né, do Buda, o voto dele, né, que todo mundo procure ouvir o ensinamento do Buda, o voto do Buda, cada vez mais, né. Então aqui, nesse momento, ele fala assim, né, que não há felicidade maior do que isso, de você encontrar com esse ensinamento e entender que está sendo salvo, né, dentro dessa compaixão. Então, primeiro você tem que encontrar e ouvir esse voto do Buda. Então esse que está sendo colocado nessa primeira estrofe, né. Aí na segunda estrofe, quando você ouve o ensinamento, você vai chegar, né, a entender o que vem a ser essa compaixão desse Buda, que você está abarcando dentro dessa grande compaixão aqui nessa vida já, né? Então, em japonês, né? Toa no yami yori tsukuwareshi ni no sachi nani ni kurabu beki rokuji no mina o tonae tsutsu yo no nariwai ni soshima. Então, não há felicidade que se compare com sabermos os salvos da escuridão eterna. Recitando o Nenbutsu, eu me dedicarei aos afazeres diários. Então, no momento que você encontra com esse voto do Buda, você entende que, na verdade, você já está abarcado dentro dessa compaixão desse Buda. Então, naquele momento que você encontra com essa grande compaixão do Buda, você entende que você já está salvo, né, dentro desse voto, desse desejo. Você já está abarcado dentro disso. Então não existe uma felicidade maior de sentir que você já está assegurado, você já está abarcado dentro dessa salvação. Então não há felicidade que possa ser comparado com isso, né? E recitando o Nenbutsu, eu me dedicarei aos afazeres diários. Então no nosso dia a dia, cada um tem que fazer as suas coisas, né, diariamente, para viver essa vida. Mas vivendo dessa forma, da forma como você é, né? Seja, né, como professor, seja como médico, seja como advogado, seja como, né,
Qualquer que seja a sua vida profissional, né, afetiva, amorosa, né, qualquer que seja, como que seja a sua vida, no fazer diário de tudo que você está fazendo. No entanto, você recita o Nembutsu, né? Você está recitando junto o Nembutsu na sua vida diária. Por quê? Porque isso é o voto do Buda de que o Buda quer que você atenda ao seu chamado, né? No Namo Amida Butsu. Então é essa recitação do Nembutsu que a gente faz, que está sendo cantado aqui na segunda estrofe pelo Shinshu Shuka, né? Então, quer dizer, no momento que você recebe a compaixão, né, a sabedoria do Buda ao encontro com o ensinamento, você entende que não há mais o que fazer senão vivenciar uma vida de retribuição e gratidão, sendo que ainda mais, até essa ação de gratidão é apresentada e entregue pelo Buda nesse recitar do Namo Amida Butsu. Então não há o que fazer senão recitar o Nembutsu e viver o nosso dia a dia, né, esforçando no que a gente tem que fazer no dia a dia também, todas as coisas da nossa vida, né? Terceira estrofe. Umi no uchito no hedate na myoya no doku no totosa o waga hara kara ni tsutae tsutsu nikuni no tabi o tomo ni sen. Para além de fronteiras, partilharei com todos os companheiros a dádiva preciosa de Amida, e juntos seguiremos na viagem para a Terra Pura. Esse Umi no uchito no hedate na, né? Umi significa oceano, mar, né? E Uchi seria, assim, a parte terrestre, né? Então, o que seria mar? Seria, né, o espaço onde você, se ultrapassar essa fronteira, você vai encontrar outros países do outro lado, né, em algum lugar, né? Então, quer dizer, além de fronteiras, né, desse mundo que a gente está vivendo aqui hoje, a gente está aqui no Brasil, na cidade de Presidente Prudente. Então, dentro da cidade também tem limitações, né? As divisórias de cidades, depois dentro do estado, depois do país, aí depois tem um mundo, continentes, um monte de coisas, né? Para que cada lugar que a gente esteja, todos nós, na verdade, estamos recebendo, né, a compaixão, a sabedoria do Buda em cima de cada um de nós. Então, além da fronteira, né, para muito além de fronteiras, todos nós que recebemos os ensinamentos, vamos compartilhar esse ensinamento, vamos vivenciar esse ensinamento juntos, né? É que está sendo cantado aqui a terceira estrofe. E com todos os companheiros, né, da mesma dádiva, compartilhar a dádiva da vida. Quem seriam esses companheiros, né? Essa palavra harakara, em japonês, significa assim, a escrita em kanji é dobo em japonês, né? Que significa assim, irmãos que compartilham do mesmo sangue, ou irmãos, assim, mesmo não compartilhando sangue, são irmãos, quer dizer, essa questão de fraternidade, né, entre as pessoas. Então, quer dizer, a gente fala assim, a palavra irmão, né, mesmo que não seja consanguínea a ligação, mas, né, nesse vínculo que nós temos em todo o mundo com as pessoas, uma vez que principalmente recebemos o mesmo ensinamento, somos irmãos do Dharma, somos irmãos do mesmo caminho, do mesmo ensinamento que está sendo seguido, né? Então, vamos compartilhar juntos, vamos seguir juntos esse ensinamento, vamos vivenciar juntos esse ensinamento, né? E essa nossa vida aqui, terrena, é passageira, né? Querendo ou não querendo, um dia, a qualquer momento, vamos ter que deixar essa existência. Os senhores viram que, né, acho que já faz quase um mês, né, que o ex-presidente de Venezuela, Hugo Chávez, faleceu. Vocês sabem o que ele disse praticamente a última palavra dele? Não me deixe morrer. Ninguém quer morrer, né? Não me deixe morrer. Eu não quero morrer. Pode-se dizer, eu sou poderoso, eu sou, né, presidente de não sei aonde, eu sou dono de não sei o quê. Não vai levar nada, né? No final das contas é a vida mesmo, né? Mas mesmo que a gente fale, eu não quero morrer, não me deixe morrer, quando chega a hora eu tenho que partir.
Não há como, né? A gente mesmo, sendo essa vida própria recebida nesse mundo, a gente não tem um controle sequer sobre essa vida que recebemos. Somos assim. Seres limitados, ignorantes, egocêntricos, egoístas, e não percebem essa verdade. Só que essa vida, no momento que a gente encontra com o Dharma verdadeiro, nós vamos chegar a entender que essa vida passageira é o caminho para a terra pura. Vamos ouvir juntos os ensinamentos, vamos seguir o caminho para a terra pura. É isso que está sendo cantado aqui na terceira estrofe. Eu espero que no momento que a gente, na próxima vez, for cantar juntos, ficar aqui em minorinha aí com a Surubu, cantando juntos o Shinshushuka, vamos analisar aprofundadamente cada uma dessas palavras. É claro que é difícil, você está cantando em japonês e pensar que está entendendo isso. Mas agora há pouco, o Itaú-sensei estava falando que a gente tem que entender as coisas, que os nossos pais, os nossos avós transmitiam o ensinamento, mas eles não sabiam como transmitir. Hoje em dia, o que acontece, eu acho, A gente dá tanto valor à questão intelectual de entender as coisas e não pratica. Sabe? Essa questão da natureza humana, da ignorância do ser humano. Você entende intelectualmente, isso é certo, isso é errado. Então vê se está fazendo o que é certo, está deixando de fazer o que é errado. Nada disso, É muito pelo contrário. Sabe que é certo e não faz. Sabe que é errado, não pode fazer e faz. Quer ser feliz de que jeito? Não há como. Não há lógica para ser feliz dessa forma. Essa é a nossa natureza, seres ignorantes que somos. E só vamos entender essa verdade no momento que a gente encontra com a luz da verdade, da sabedoria. Estamos aqui tendo essa felicidade de encontrar um ensinamento que esclareça isso. Eu não sou assim, não. Se pensa que não é assim, existem outros caminhos, Cada um vai seguir o seu caminho. Não há como a gente, claro, ficar mandando a pessoa seguir esse caminho. Cada um vai escolher o seu caminho. Mas o que acontece é que cada um vai colher o fruto do que escolheu. A gente pode escolher o caminho, pode escolher o que vai fazer, Mas não há como o retorno do que a gente fez, a consequência disso sempre vai haver. Quer dizer, mesmo tentando seguir da forma mais correta possível, para ser feliz nesse mundo, mesmo a gente sofre, Então imagina, deixa o ensinamento para lá, eu faço do jeito que eu quero. Bom, cada um vai seguir a sua vida. Eu espero que esse encontro com o ensinamento possa trazer o verdadeiro esclarecimento para cada um de nós. E assim, tendo a oportunidade, que seja na forma de cântico, que seja na forma de leitura de um sutra, de um texto sagrado como um poema do Shoshinge, talvez a gente não está entendendo ali naquele momento que está lendo tudo que está sendo lido, É difícil. Mas que isso, claro, essa prática é importante também, porque, na verdade, no Jodo Shinshu, no momento que a gente faz a leitura, ao mesmo tempo a gente está ouvindo o ensinamento. Só que como a gente não entende o que está sendo lido ali naquele momento, então está como nós, monges, tivemos a oportunidade de talvez estudar um pouquinho mais o ensinamento aprofundadamente, nessa oportunidade, por exemplo, de estar fazendo a prédica, a pregação, a gente procura decodificar essa linguagem do sutra, dos ensinamentos, para a realidade, para a linguagem atual. Isso que é esse momento de prédica, de pregação. E esse compartilhar desse ensinamento, cada vez mais a gente ouvindo o ensinamento, vivencie essa prática da recitação do Nenbutsu, como sendo o chamado do Buda, que nos proporciona tudo isso, de a gente vivenciar uma vida de retribuição de gratidão, que na verdade é a coisa mais importante nessa vida, Vocês viram, infelizmente houve aquela tragédia no começo do ano, lá da Boate Kiss, Muitas vezes eu falava assim para as pessoas, sabe? Existe oxigênio aqui ao nosso redor, a gente nem percebe, a gente agradece, não agradece, Mas de repente isso sumisse.
ali naquele momento tinha muito mais gás carbônico do que oxigênio, né? Aí o que aconteceu? As pessoas inalando isso vieram ao óbito. Então, quer dizer, pode acontecer uma situação que de repente o oxigênio que a gente precisa, que a gente nem pensa, de repente suma de verdade, né? E a nossa vida termina assim. A gente achando que eu sou bom, eu sou, né? Quer dizer, coisa que a gente não está nem enxergando, que a gente está devendo favor a isso, que faz com que essa nossa vida possa existir. Então, quer dizer, os nossos ancestrais vivenciaram, né, ensinamento, né, ficar lendo sutras, que recitaram o Menbutsu, talvez transmitir, né, explicar por que se faz isso. Talvez não conseguiram, mas era importante transmitir isso para os filhos, para os netos, porque isso é coisa importante para se fazer. Hoje em dia a gente quer saber, mas por que recitar o Menbutsu? O que vai acontecer se recitar o Menbutsu? Que valor que tem se recitar o Menbutsu? Ah, não tem valor nenhum, não vai ter nenhum ganho. Ah, a doença que eu tenho não vai ser curada porque estou no Menbutsu? Ah, então não adianta, não tem valor. A gente pensa assim, né? Porque hoje em dia, a gente, né, como o Oitão também falou, é só questão do que a gente acha que é coisa boa para a gente, o que é favorável para a gente, o que a gente acha que está certo, como, né, nosso intelecto limitado, a nossa razão limitada. Ah, isso está certo, isso está bom para mim, isso faz sentido para mim, pronto. Só isso. Essa é a nossa ignorância, né? Bem, mas vamos voltar aqui ao assunto. Shinshū Shuka, então, né, é isso. Sabe, com esses 3 estrofes, né? Esse monge, só que uma coisa assim interessante, digamos assim, né? Mas ele compôs esse poema quando ele tinha 30 anos. E ele viveu só mais 10 anos. Ele faleceu com 40 anos. Né? Foi uma vida bastante curta esse monge, né? Mas eu acho que deixando, né, esse legado, né, de a gente cantar hoje o Shinshū Shuka, para ver como que foi importante a sua vida nesse mundo também, né? E se a gente analisar, né, ler aprofundadamente cada uma dessas palavras, né, de cada música, realmente, né, uma emoção, um sentimento tão profundo vai surgir dentro da gente. Eu espero que em cada uma dessas oportunidades que a gente for recebendo, né, seja na leitura, no cântico, a gente procurasse, né, refletindo em cima dessas palavras, ouvir, né, o voto do Buda dentro do nosso coração de verdade, né. E, como não deveria faltar, né, eu vou falar também um pouquinho sobre Ondokusan, porque no final de todas as atividades, geralmente a gente canta Ondokusan, né. A letra em japonês, todo mundo já canta, né? Nyorai Daiki no Ondoku wa Myoko ni shite mo gozo deshi, Shishu Chishiki no Ondoku mo Kome o Fudakite mo shasu deshi. Esse poema, na verdade, foi composto por quem? Shinran Shonin, nosso patrão, né, o mestre fundador dessa escola de Odo Shinshu. Em sua vida, ele deixou mais de 300 poemas, né, chamamos de wasan. Existe um conjunto de wasans, que são hinos, são poesias, que falam, né, que louvam sobre o Buda Amida e a Terra Pura, chamado Joro Wasan, né. Existe um outro conjunto de músicas, de poemas no caso, chamado Koso Wasan, que louvam os 7 patriarcas. Existe o último tipo, né, um conjunto de wasan, que chama Shouzo Matsubasan. Aqui no budismo nós falamos em 3 eras, né? A era do Dharma correto, a era do Dharma semelhante e a era do Dharma decadente. Depois da morte do Buda, né, quer dizer, eu falo morte, mas na verdade a gente fala assim, que o Buda entrou no supremo Nirvana, né? Ele, quer dizer, na verdade, antes dele deixar essa existência terrena, ele havia dito que depois de ele entrar no Supremo Nirvana, o primeiro 500 anos seria considerado a era do Dharma correto. Porque o ensinamento vai existir, pessoas que vão seguir o ensinamento da forma como é, vão existir, e consequentemente,
ainda teremos pessoas que vão atingir a iluminação nesta vida. No segundo período, que dependendo da versão fala que é 500 anos, depois do primeiro 500 anos, ou tem uma outra versão que fala que são 1000 anos depois do primeiro período, chama-se a Era do Dharma semelhante. Semelhante, é uma coisa parecida, né? Então o ensinamento vai existir, mas nesse período as pessoas na verdade já não vão conseguir seguir corretamente, vão tentar, ainda vão tentar, mas já não vão conseguir corretamente seguir o ensinamento do Buda. Aí, infelizmente, né, já não vão ter pessoas que vão atingir iluminação nessa vida, né? O terceiro período é dito como sendo 10.000 anos depois dos 2 primeiros períodos. Nesse período de Dharma decadente, bom, o ensinamento vai existir, mas praticamente não vai existir mais pessoas que vão seguir o ensinamento corretamente. É muito pelo contrário, né? As pessoas vão tentar fugir desse ensinamento, vão estar indo contra o ensinamento. Por isso que é a decadência, né, do ensinamento. E, consequentemente, não vão surgir pessoas que vão atingir a iluminação nessa vida. Só que aí o Buda deixou falar, né, que é justamente nessa era é que vai aflorar de verdade o ensinamento do Nembutsu, porque é a única forma de todos os seres viventes dessa era ser salvos de verdade. E a gente está aqui na era do Dharma decadente, gente. Se vocês querem, né, tentar fazer meditação para atingir a iluminação, tem um caminho. Isso foi feito já séculos, milênios atrás. Teve gente que conseguiu. Se a gente acha assim, eu tenho capacidade para fazer isso ainda hoje, existe o caminho para fazer, né? Mas o próprio Buda já deixou falado que na era do Dharma decadente vai aflorar com o ensinamento do Nembutsu, porque na verdade não há mais condições, né, de a gente, enquanto seres limitados que somos, atingir a iluminação nesse mundo por virtude, por força própria. E Shinanchon, então, como sendo praticamente a conclusão, né, de todos esses cânticos, desses poemas que ele compôs, ele escreveu então esse Ondokusan. Quer dizer, que nós cantamos hoje como sendo Ondokusan, né? A tradução, né, hei de corresponder aos benefícios da grande compaixão de Amida, mesmo que para isso meu corpo tenha que se desintegrar na coelha. Hei de agradecer aos benefícios dos mestres e bons instrutores, mesmo que para isso meus ossos se estilhassem. Quando o Shinanchon encontrou com o mestre Homer, né, que foi o seu verdadeiro mestre, para transmitir o ensinamento do Nembutsu para ele teve um choque muito grande, uma emoção tão profunda, tão grande, que a alegria que ele teve de encontrar com o Nembutsu foi uma coisa assim extraordinária, sabe? E tendo essa emoção toda, que ele compôs então essa conclusão do seu sentimento verdadeiro, né, nessa música, quer dizer, que a gente canta hoje como Ondokusan, esse poema. Quer dizer, a compaixão do Buda que está nos assegurando a nossa libertação da ignorância e o nascimento na Terra fora do mundo da iluminação búdica, né? Isso está acontecendo. E a gente teve esse encontro com esse Namo-Amida-Butsu, com esse Nembutsu. Shinanchon teve esse encontro. Então ele concluiu, né? Mesmo que, né, dando essa minha vida, eu tenho que tentar agradecer por isso. Porque, veja bem, mesmo que esse corpo tenha que se desintegrar na coisa, o que significa isso? Quer dizer, se você tem um corpo físico que está aqui agora, mas se isso corpo vai desintegrar, você não vai existir mais fisicamente. E você vai estar, digamos, morto. Quer dizer, mesmo que a custo dessa vida, eu tenho que, na verdade, agradecer ao Buda. Mas será que a gente consegue? Não consegue, né? A esse grande mestre que foi o Honen Shonin para ele, né? Bom instrutor, né? Benefício dos mestres e bons instrutores. Mesmo que os meus ossos se estilhassem em pedra,
tanto esforço, tanto sacrifício que eu tenho que fazer para tentar retribuir gratidão a tudo isso. Será que a gente consegue fazer isso? Com certeza não tem como. E sendo então que o Namo Amidala é o próprio Buda que nos proporciona essa vida de retribuição de gratidão, então não há mais o que fazer senão atendendo ao chamado do Buda, recitando o Namo Amidala, vivenciar essa vida, esse mundo que a gente aqui está podendo viver a cada instante, enquanto existir, E quando acabar essa vida terrena, será o nascimento imediato do mundo do Buda. Então, Shinran Shonin compôs esse poema, isso já há mais de 800 anos atrás. E existem duas versões dessa música Om Dokusan. O que a gente canta hoje em dia, é a segunda versão, que pelo que eu procurei, a melodia foi composto pelo senhor Osamu Shimizu. Eu não encontrei detalhes se ele era monge ou não, mas estava escrito assim que ele pertencia então à comunidade do Higashi Honganji. Eu acredito que seja um monge de repente, mas não constava ali como um monge o nome, sendo de monge, mas diz que foi a melodia composta por esse senhor Osamu Shimizu. Existe uma versão antiga, que foi composto no ano de... Desculpe, essa segunda versão foi composta em 1952, tá, gente? Pelo que eu encontrei, E a primeira versão, a versão antiga, foi composta em 1918, pelo senhor Yasuo Sawa, que eu não sei também se foi monge ou não, mas um membro, uma pessoa que pertenceu a uma comunidade Honpa Honganji lá de Havaí. Havaí da América, a gente não é Havaí aqui próximo do Brasil, Havaí lá, a Índia, Havaí, É aquela música antiga, quem conhece, uma melodia muito bonita, extraordinária. Mas hoje a gente canta mais essa segunda versão, mas qualquer que seja, a gente ouvindo, cantando, refletindo em cima dessas palavras tão extraordinárias, esses poemas, que a gente possa sentir dentro de cada um de nós, esse sentimento de retribuição de gratidão. E até isso é o próprio Buda que nos proporciona, Então, eu acho que a partir dessa oportunidade de hoje, a gente pode ter um momentinho para entender um pouquinho mais alguma coisa sobre esses hinos, essas músicas budistas, umas oportunidades que a gente pode cantar, mais uma vez, essas músicas, que a gente possa estar refletindo, profundidade e agradecendo também, a cada cântico, Então, com certeza, no final de tudo, da atividade de hoje, a gente vai cantar o Om Dokusan, e dentro dessa reflexão, a gente possa estar entrando juntos, essa música que foi composta pelo Shinran Shonin, a letra, o poema, e o senhor Osamu Shimizu compôs a atual música, a melodia que a gente canta aqui nos templos, Bem, o tempo já foi, então eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Quando surgirem dúvidas, posteriormente, então, na hora de perguntas e respostas, a gente possa estar tentando responder, E antes de a gente, então, depois entrar no almoço, eu queria deixar perguntado aqui, vocês querem um papel para escrever as dúvidas ou vocês querem perguntar diretamente? Tem gente que tem, um pouquinho mais de dificuldade, tem vergonha, está perguntando. Se eu perguntar isso, os outros vão ficar rindo de mim, então eu não vou perguntar. De repente, passar um papelzinho, fica mais fácil para vocês escreverem a dúvida que a gente responder. Vocês concordam que a gente faça um papelzinho ou querem perguntar direto? Entregue um papelzinho para vocês? Ok. Então, durante o almoço ali, eu vou passar um papelzinho para vocês, para quem tiver dúvida, já vai escrevendo, tá?
e a gente espera ter o tempo para tentar responder a todas as dúvidas que surgirem, né? Bem, obrigado mais uma vez pela atenção e vamos fazer cachorro para encerrar essa atividade agora desse momento, né? Cachorro. Aí